Olá, eu vou falar um pouco sobre este livro, O Dharma e as Castas Hindus. Esse livro, na verdade, é um pedaço de um livro maior, em que me foi solicitado por uma relação muito estranha que nessa vida se estabeleceu com a minha pessoa, unindo de uma maneira desavisada a minha sensibilidade pessoal a de um ser que ficou conhecido como sendo Krishna. E isso se dá por meio de uma espécie de uma gestão no meio do caminho feito pelo nosso irmão e mestre Sai Baba, que esteve até pouco tempo na Terra. Isso não é muito claro, mas Sai Baba é um avatar de Krishna. E ambos têm uma ligação temperamental profunda com o Senhor Shiva, ainda que Krishna seja um avatar de Shiva e de Vishnu e também de Brahma, já que ele é um avatar que é Shava. E essa estranha rede que une esses seres, esse estranho circuito, por uma razão que compreendo, mas que não me é conveniente falar, foi estabelecida junto à minha sensibilidade, e esses seres me mostraram, me solicitaram que, ainda que eles não gostassem muito, mas eu desenvolvesse algum tipo de reflexão sobre esses pontos que permanecem como sendo uma incongruência ou uma distorção frente à dignidade humana, da maneira como esses seres pensam e da maneira como nós humanos pensamos, e notadamente a minha pessoa, porque não tem como eu ficar distante na medida em que sou eu o obrigado a escrever, então as minhas perspectivas pessoais entram. E esse livro, Dharma e as Castas Hindus, é exatamente o resultado de uma parte desse projeto deles, mas que comigo é só um processo, porque eu não sei se darei continuidade, de fazer uma análise crítica sobre o conceito do Dharma, nos termos em que ele foi imposto aos seres híbridos que existiram num período histórico que vai do Paleolítico Superior, 40 e poucos mil anos atrás, até o período Neolítico mais recente, esses últimos 3, 4 mil anos, em que esse ser, que a gente chama Krishna, através de diversas encarnações avatáricas, basicamente introduziu esse conceito nos termos em que ele quis, em que ele defende ser o melhor para a comunidade de pessoas que vivem na Terra. E aí, essas pessoas na época não eram humanas, os humanos foram surgindo racionalmente ao longo dessa história. Mas o conceito de Dharma foi colocado sem se preocupar com os humanos. No princípio, ele servia só para os seres híbridos, divididos em castas, e por isso o livro se chama Dharma e as Castas Hindus. E é exatamente sobre o conjunto de mal entendidos, o conjunto de interpretações infelizes que alguns tradutores modernos, com a melhor das intenções, terminaram por provocar distorções no entendimento, inclusive da etnia hindu. Hoje, na Índia, é difícil você conversar com alguém ou você perceber alguém que consiga pensar fora da caixinha, entre aspas, ou fora da caixa,
de como os hindus foram condicionados a pensar exatamente pela má interpretação do conceito de Dharma. E as castas que hoje existem na Índia são um aspecto dessa triste história. Então, esse livro é análise de todo esse contexto. Mas, torno a dizer, ele é apenas parte de um processo maior, que se algum dia eu vier a lançar um outro livro chamado Os Mistérios do Senhor Krishna e do Bhagavad Gita, e todo um estudo que talvez não me seja possível, mas se a oportunidade existir, deverei fazer sobre o Ramayana e o Mahabharata e tudo o que envolve a esses dois épicos da literatura hindu, porque neles residem explicações únicas que não estão presentes nas outras mitologias, daí a necessidade de se fazer isso. O Dharma e as castas hindus é um bom começo para aqueles ocidentais que desejam se introduzir na busca de um entendimento mais crítico e adulto e também honesto do significado do conceito de Dharma, do porquê existirem castas hoje na Índia e a difícil e quase impossível solução que a espiritualidade busca como sendo a alternativa a ser aplicada frente a esse contexto que em nada dignifica a existência humana, mas que foi útil para um tipo de educação que seres híbridos então precisavam. Enfim, a leitura para gente adulta, mas é apenas o começo de uma estrada que trará muita reflexão, se não for nessa vida, em tempos futuros, outros humanos aqui estarão desenvolvendo essas trilhas, mas vamos torcer, vamos ter a boa expectativa de que talvez ainda seja possível a gente aprofundar um pouco mais. Porém, o Dharma e as caixas hindus é realmente um convite à maturidade, a maturidade não só no campo emocional, mas também no campo da nossa razão espiritual de existir, do nosso psiquismo espiritual. Deixo aí o convite para que vocês possam ler o Dharma e as castas hindus.